A nossa saudação à comunidade do Grupo Sheila, queridos irmãos, queridas irmãs. Quem vos fala é Marcelo Orsini e vamos dar prosseguimento à nossa série intitulada Vida e Sexo, sob a coordenação do Grupo de Fraternidade Espírita Irmã Sheila, na qual nós analisamos os ensinamentos do Espírito Emmanuel contidos na obra de mesmo nome, com a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Conosco o nosso irmão Otávio Pedersoli, e vamos analisar dois capítulos, o capítulo Aborto e o capítulo Amor Livre. E eu já vou endereçar ao Otávio a seguinte pergunta. Antes de adentrarmos o tema, conforme abordado na obra Vida e Sexo, você poderia, Otávio, por favor, comentar brevemente o posicionamento da doutrina espírita sobre o aborto? Sim, Marcelo. Esse é um dos capítulos mais graves e relevantes do livro Vida e Sexo, mas a temática do aborto já vem tratada desde o Livro dos Espíritos. E a doutrina espírita coloca com toda clareza que o aborto, regra geral, é um gravíssimo crime, é uma violência contra a vida e se trata de impedir a reencarnação de um espírito imortal que precisaria dessa experiência e deste corpo físico para vivenciar suas expiações e provas. E é interessante porque os espíritos superiores usam expressões graves para tratar do aborto, como crime calamitoso, fuga. E para a gente ter uma noção da importância e da seriedade do tema, porque hoje em dia, muitas vezes, o assunto vem sendo banalizado. Eu me recordo, por exemplo, ao final de 2020, quando o Poder Legislativo da Argentina estava debatendo o aborto, parecia uma final de Copa do Mundo. Milhares de pessoas nas ruas e comemorando ali como se a Argentina tivesse vencido a Copa. E ousamos dizer que 90% daquelas pessoas, tanto os que eram a favor quanto os que eram contra o aborto, não têm a devida noção da seriedade do assunto. E para ilustrar isso, dentro da sua pergunta, Marcelo, eu me lembrei do capítulo 31 do livro Nosso Lar, cujo título já é expressivo, Vampiro. E é um capítulo que vale a pena todos que estão aqui conosco hoje relerem, porque às vezes a gente até já conhece a obra, mas esqueceu, porque é uma história fantástica, assim, uma história real que ilustra exatamente o que você está indagando. André Luiz se surpreende quando, por volta de 9 horas da noite, chega um vigilante da colônia Nosso Lar, assustado, e fala com a irmã Narcisa que tinha uma espécie de um mendigo espiritual que tinha passado pelas primeiras guardas de vigilância de Nosso Lar e que estava repleta de pontos escuros. A irmã Narcisa já assusta, né? Que me dizes? Então o caso é grave. Vamos lá ver o que é isso. Mas ela chama o chefe de vigilância, eu não vou contar aqui detalhes para que cada um possa estudar, mas resumindo, quando o diretor da vigilância da colônia Nosso Lar se aproxima para analisar a condição daquele espírito, ele diz assim para Narcisa, nós não vamos poder atendê-la de jeito nenhum. E Narcisa fica assim, sem entender, mas será que não tem jeito? Quem nunca errou em matéria de sexo, né? Eu até me disponho a auxiliar, a receber essa irmã. Aí ele fala, olha, além dos pontos negros, eram 58 pontos negros que estavam ali circundando o seu perispírito. O diretor da vigilância da colônia via as imagens de 58
criancinhas que aquele espírito tinha conduzido ao aborto. E aí, a irmã Narcisa ainda insiste com o diretor, né? E ele diz assim: se eu permitisse que ela entrasse aqui nesse momento, estaria faltando com o meu dever de vigilância. Vamos ao teste. E aí começa a inquirir aquela irmã e rapidamente ela revela, né? A sua revolta, seu orgulho, sua vaidade, enfim. Mas o que interessa aqui para a nossa lição sobre o aborto é entender que o caso é gravíssimo e que, salvo exceções, como quando está em risco a vida da mãe, que a espiritualidade esclarece em O Livro dos Espíritos, que é melhor proteger a vida da mãe, que já está reencarnada, do que permitir que aquela gravidez tenha sequência, arriscando a vida da genitora. Mas, salvo essas raríssimas hipóteses, o aborto é um gravíssimo crime de consequências seríssimas, e é exatamente isso que nós vamos tratar aqui no episódio de hoje. Nesse sentido, Marcelo, nós já abordamos em episódios anteriores a questão dos filhos, mas neste tópico em especial, qual o destaque que o espírito de Emmanuel trata acerca dos filhos? Pois é, Otávio, o espírito Emmanuel, nesse capítulo sobre o aborto, ele explica que nas relações humanas nós conversamos, né, dialogamos, abordamos diversos tópicos nos nossos relacionamentos, sobre relações internacionais, sociais, públicas, comerciais, onde nós discutimos as obrigações humanas, né, as obrigações que nos envolvem nessas relações, mas que frequentemente nós marginalizamos as relações sexuais, que são justamente as que fundamentam quase todas as estruturas da ação comunitária, segundo ele. O espírito, então, esclarece que, habitualmente, fica no esquecimento que o homem e a mulher, via de regra, têm verdadeiro horror à solidão, e que, à vista disso, a união sexual ela precisa de ter segurança e precisa de ter duração, para que ela possa oferecer as garantias necessárias aos envolvidos. Sendo assim, ele explica que, sem dúvida, não há condição de se impor entre o casal a continuidade do seu relacionamento, por exemplo, a preço de violência, mas que, para isso, as leis da vida estabelecem a presença dos filhos, que muitas vezes vão ser justamente os elos de comunhão entre os cônjuges. E esses filhos vão exercer a função de fixadores da organização familiar. Então, ele usa esse termo, essa expressão assim, muito interessante, né? Emmanuel explica que, com a colaboração dos filhos, os deveres do companheiro, os deveres da companheira no campo da assistência recíproca se revelam mais perceptíveis, mais claros um para o outro, né? E o lar se torna, assim, uma escola de aperfeiçoamento, uma escola de evolução em marcha para que o homem e a mulher alcancem valores mais amplos para o espírito no mundo maior. Então, Otávio, sob a ótica da reencarnação, qual a importância para o espírito do revezamento que ele exerce, ora como no papel de pai e ora no papel de filho? Marcelo, Emmanuel vai nos explicar neste capítulo que a família é o principal instituto dessa escola chamada Planeta Terra. Então, nós reencarnamos sempre com o intuito
de adquirir novas experiências, seja para reparar equívocos do passado, seja para adquirir aprendizados novos, seja para cumprirmos missões. Então, é por isso que os nossos papéis vão se alternando. Ora como pais, ora como filhos, ora como ricos, ora como pobres, ora portadores de um corpo mais saudável, ora apresentando instrumentos carnais mais frágeis, sempre com esse objetivo do que é melhor, quais são as circunstâncias, e isso a espiritualidade superior sabe muito bem, muito melhor do que nós, quais são as melhores circunstâncias para o nosso melhor aprendizado aqui no planeta. Porque se a gente reencarnasse sempre nas mesmas posições, sejam quais forem, socioeconômicas, em corpos femininos e masculinos, e vamos tratar disso no episódio sobre homossexualidade, por exemplo, a gente não aprenderia lições que essas variações das posições provisórias aqui na Terra nos permitem. Então, é como se a família fosse exatamente essa escola e o nosso corpo de carne. Emmanuel chega a usar uma expressão, né, a carteira do corpo carnal, ou seja, como se a gente tivesse mesmo matriculado, né, numa escola. Como se estivéssemos, não, nós estamos, né? Então, basicamente, o papel de revezamento dos papéis é dinamizar e potencializar o nosso aprendizado, além de facultar ao espírito reencarnante a chance de reparar equívocos e adquirir novos graus evolutivos. Então, Marcelo, com base nos fundamentos expostos, é exagero a gente afirmar que o aborto delituoso se torna uma catástrofe para o espírito? Parece que catástrofe é um termo muito bem adequado a essa situação para o espírito envolvido, né, na prática do aborto delituoso, que é diferente do aborto, vamos dizer assim, como você explicou, para resguardar a vida da mãe, né, a saúde da mulher. Então, nessa situação, que seria uma situação calamitosa, Emmanuel considera que esse tipo de aborto é uma fuga ao dever. É o espírito fugindo ao dever que ele teria de assumir com a responsabilidade pelo nascimento daquela criatura. Então, isso é a visão materialista, naturalmente não permite que as pessoas envolvidas compreendam que ali já tem um espírito reencarnando, que já existia alguém numa expectativa de retorno à Terra, que foi planejado, e de repente ele é sacado dessa sua missão, dessa sua trajetória. E Emmanuel, ele alerta de uma maneira muito clara que habitualmente, ou seja, não é sempre, mas habitualmente, somos nós mesmos, quando vamos reencarnar, que planejamos a formação da família antes do nosso renascimento. Nós nos envolvemos com isso, segundo ele, com amparo e com supervisão de instrutores espirituais beneméritos, como uma casa que nós vamos construir aqui, né, no mundo, uma casa de tijolos, com apoio de arquitetos, com apoio de técnicos, né, de engenheiros. Então, nós construímos essa casa, o planejamento do nosso retorno, onde, quando, como, quais os recursos, qual é o recurso do corpo, o recurso da família, do país, etc., a condição social, tudo isso faz parte do planejamento e fez parte já de vídeo anterior que nós já abordamos esse tema, né? Mas Emmanuel alerta nesse capítulo do aborto que nós, antes de reencarnar, nós chamamos à presença antigos companheiros, inclusive
companheiros de aventuras infelizes nossas e programamos com eles a volta ao convívio, quando muitas vezes nós nos comprometemos com socorro, né, com amparo naquela oportunidade, para que haja uma reedificação mais elevada daquele relacionamento, haja um burilamento, né, na proposta do resgate da vida entre ambos. Então, Emmanuel diz que nós criamos projetos, que nós aventamos sugestões, que nós articulamos providências, que nós externamos votos respeitáveis, englobando-nos com eles em salutares compromissos. Olha só como ele explica, né? E que, se observados, redundarão em bênçãos substanciais para todo o grupo de corações a que se nos vincula a existência. Então, olha o nível de importância e de respeitabilidade que o Emmanuel posiciona essa questão do retorno pela reencarnação. Então, imagina o que significa interromper um projeto dessa ordem. Então, Otávio, eu gostaria de saber a sua opinião sobre o seguinte: quais as consequências para os envolvidos em um aborto delituoso? Emmanuel vai nos explicar, Marcelo, que são gravíssimas, né? E quando um espírito superior da envergadura de Emmanuel, que não usa palavras ao acaso, né? Toda palavra é perfeitamente colocada, fala em catástrofe, é porque a coisa é séria mesmo. Então a gente se lembra do livro Missionários da Luz, quando André Luiz nos traz a questão da reencarnação de um espírito de Segismundo, porque nas leis humanas e nos debates legislativos humanos aqui no nosso planeta, o pessoal fica discutindo assim, pode abortar a partir da 14ª semana, ou até tal mês de gravidez, enfim, fruto da ignorância. Porque se conhecessem os bastidores do que é uma reencarnação, saberiam que desde a concepção, o espírito reencarnante já está vinculado. Até mesmo antes da conjunção carnal, muitas vezes a espiritualidade que está patrocinando a reencarnação que virá, já começa a aproximar o espírito do futuro filho dos pais. A gente estudou aqui no capítulo sobre namoro, sobre noivado, que muitas vezes os filhos que ainda estão no plano espiritual auxiliam, digamos assim, os enamorados para que venham a se enlaçar e ele ou ela, no futuro, vão formar a prole. Então, não faz o menor sentido, à luz do espírito imortal, essa discussão, até a 14ª semana não tem problema abortar, não. Tem problema e as consequências serão gravíssimas. E quais são elas? Vai depender de cada caso concreto, né? Não existe uma tabelinha aqui, uma regra absoluta, mas podemos dizer, bebendo nos ensinos de Emmanuel, que também depende do grau evolutivo do espírito que está chegando. Porque imaginem, se já é um espírito de um nível, principalmente moral, mais elevado, pode até ser que esse espírito perdoe esse gravíssimo crime do qual ele é vítima. Mas nós sabemos que num planeta como o nosso, de expiações e provas, a maioria absoluta dos espíritos que aqui chegam não são espíritos superiores, são espíritos imperfeitos como nós. E aí é que as consequências começam a se agravar. Por quê? Imagina o espírito que estava aqui chegando e que tem a porta batida em sua cara, para usar uma linguagem simbólica. Muitas vezes ele vai se revoltar. E aí teremos condições de azedume, de ódio, de rancor, processos obsessivos gravíssimos decorrentes do aborto. Então, o que Emmanuel vai nos esclarecer?
que 1000 vezes melhor, por mais difícil que fosse, completar a gravidez e permitir a chegada deste filho ou desta filha, que por mais difícil seria 1000 vezes melhor do que a prática do aborto. Porque os filhos problemas reencarnados, né, que vão nos desafiar com a rebeldia, com os desajustes que já foram objetos de outros capítulos da obra, né, as aversões que nós também já ajudamos a compreender aqui, as lições de Emmanuel, tudo isso são desafios, mas bem menores do que lidar com o ódio, com a mágoa, com o rancor deste espírito que foi rejeitado. E às vezes pelos motivos mais fúteis, né? Para preservar uma condição de conforto, estudando o assunto, até para ver como é que anda a legislação mundo afora, vimos que uma das pessoas entrevistadas, numa das matérias que a gente viu, acompanhando o que está acontecendo na Argentina, após a liberação, né, do aborto no final de 2020, aí a reportagem de uma das revistas conhecidas aqui do Brasil cita o caso de uma bailarina que tinha ganhado uma bolsa para estudar na Europa e aí descobriu que estava grávida e queria interromper a gravidez porque ia atrapalhar o mestrado dela na Europa. Ora, Emmanuel nos convida à responsabilidade e à educação antes da prática do ato sexual, porque assim como usamos o livre-arbítrio para nos conjugar ou não com outros corações, a partir do momento que no processo natural isso traz consequências, é muito melhor para o espírito reencarnado aceitar as consequências e lidar com esses desafios do que praticar o aborto, porque não raro as pessoas envolvidas neste delito terminam loucas, quando não, num caso extremo, até chegam a um outro equívoco igualmente grave, que é a prática de um suicídio por não suportar as dores que a própria consciência vai acumulando, porque não nos iludamos. Independente de legislação humana, independente de uma postura materialista, ou mesmo de uma pessoa se considerar ateu, a nossa consciência traz as leis de Deus inscritas. E, à medida que o tempo vai passando, por mais anestesiada que esteja a nossa consciência, ela vai nos chamando à conta mais cedo ou mais tarde. Então, é uma bênção, né, Marcelo, a gente saber destas lições para melhorar o exercício do próprio livre-arbítrio. Agora, Marcelo, se você quiser fazer mais ainda alguma consideração sobre o aborto, fique à vontade, se não, nós vamos entrar no tema do amor livre. E aí eu gostaria de te perguntar, de acordo com a doutrina dos espíritos, as relações sexuais poligâmicas são condenáveis? Vamos ver aqui a pergunta que o Kardec fez em O Livro dos Espíritos, para a Espiritualidade Superior, a questão 701. Ele perguntou assim: qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei da natureza? Os espíritos responderam assim: a poligamia é de lei humana, cuja abolição marca progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar nas afeições dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. Então, uma resposta muito clara, onde não há nenhum apoio às relações poligâmicas, e, ao contrário, um enaltecimento das relações monogâmicas. Então, Emmanuel começa a explicar, né, dar uma visão muito interessante, que quando se aventa a possibilidade de legalizar relações sexuais livres,
seria o mesmo que escolher companhias para satisfação do impulso sexual, do impulso genésico, como se a gente estivesse escolhendo iguarias ou vitaminas numa hospedaria. Então, é uma espécie de banalização das relações, né? E ele alerta que as relações sexuais, elas envolvem responsabilidade e que homem ou mulher, quando adquirem parceiro ou parceira para o seu relacionamento, não poderá pensar em si mesmo se não causar dano a si mesmo. Ou seja, se só pensar em si, vai causar dano a si próprio. Portanto, no plano das chamadas relações extralegais, nós devemos lembrar que os espíritos se encontram igualmente submetidos aos princípios das leis divinas, das leis que regem a natureza. Então, será de responsabilidade deles essas associações, essas atitudes. E ele explica que cada espírito detém consigo o seu íntimo santuário erguido ao amor, e espírito algum menoscabará o lugar sagrado de outro espírito sem lesar a si mesmo. Ou seja, é preciso respeitar a peça que está do outro lado, o parceiro ou a parceira, que vai fazer o elo, a união conjugal. Portanto, conferir legitimidade a relações sexuais irresponsáveis, segundo Emmanuel, seria tratar consciências como se fossem coisas. E ele explica que as próprias coisas, na condição de objetos, também reclamam respeito. Então, se é assim, o que se dirá do acatamento devido à consciência de cada um, não é? Então, é óbvio que ninguém se lembrará em são juízo de recomendar escravidão às criaturas claramente abandonadas ou espezinhadas pelos próprios companheiros ou companheiras, diz o Espírito, a quem se entregaram, confiantes. Mas, no entanto, alerta, não autoriza ninguém a estabelecer liberdade indiscriminada para as relações sexuais que resultariam unicamente em licença ou devassidão. Otávio, abordando ainda a questão da poligamia, qual o comentário de Emmanuel na condição após haver sido rompida a união entre os parceiros? Marcelo, é muito interessante porque desde o prefácio do livro que Emmanuel vem usando algumas palavras-chave, né? Educação, respeito, dignidade, controle, responsabilidade. Então, nessa temática, né, de poligamia, comparando com a monogamia, a gente percebe que Emmanuel já, desde o início do livro, vinha plantando os alicerces para a gente compreender este assunto também. Então, na poligamia, como o Livro dos Espíritos já tinha esclarecido, né, há mais de século, prevalece a sensualidade e não os laços reais de um afeto, né? Então, a lei de amor, dentro do estágio evolutivo que nos encontramos na Terra, ela ainda carece da monogamia, porque, como sofremos muita influência da matéria e dos laços carnais, o nosso amor ainda é, digamos assim, aquele amor meio comercial, né? A gente ainda está aprendendo a amar desinteressadamente, sem esperar recompensas. Então, relacionando duas individualidades já é desafiador, imagina três, quatro, cinco. É impossível cultivar laços sinceros de amor, de respeito e de fidelidade. Agora, isso não significa, como você já explicou bem, que devemos nos escravizar, né, eternamente a outro coração.
para isso que a doutrina espírita também, muito antes das leis humanas, já nos esclarece que o divórcio é legítimo, não é contrário à lei de Deus. O grande problema aqui nessa temática são os atalhos que a gente busca. Então, uma situação é aquele casamento, por mais que o casal ou um de nós lutou para preservá-lo, né, para superar crises, etc. Se aquele casamento chegou numa condição de insustentabilidade, e nós já estudamos isso quando tratamos do capítulo do divórcio, é legítimo e não é contrário à lei de Deus que se busque o divórcio. Mas o problema é que muitas e muitas vezes nós não seguimos esse caminho reto. A gente procura atalhos. Então a gente continua casado e começa nas aventuras, né, digamos assim, fora do casamento. E aí vale aquela premissa que você já explicou, que Emmanuel repisa ao longo da obra. Ninguém lesa outro coração sem lesar a si mesmo. Então, nessa temática de amor livre, de poligamia, que a gente não se engane, porque quando eu traio o meu companheiro ou a minha companheira, no fundo eu estou traindo a mim mesmo. Então, o convite aqui que a espiritualidade nos faz é: se os votos de casamento, e aí casamento formal ou não, né? Claro que aqui se aplica o mesmo raciocínio para as uniões estáveis também. Se esses votos foram desfeitos, que essa ruptura seja feita com dignidade, com respeito, inclusive respeito aos filhos, né, Marcelo? Quantas vezes um processo de divórcio a gente vislumbra que os filhos são usados nesta guerra psicológica através de processos complexos de alienação parental, que vão trazer consequências danosas aos corações, né, dos filhos, que às vezes ainda tem tenra idade aqui nessa encarnação. Então, Emmanuel vai dizer, olha, toda sementeira tem colheita, né? Então, de novo, aqui se aplica a lei de causa e efeito. E aí ele termina esse trecho dizendo assim: o diamante no lodo não deixa de ser diamante, sem perder o valor que lhe é próprio diante da vida. A criatura em sofrimento não deixa de ser criação de Deus, sem perder a imortalidade que lhe é própria à frente do universo. Achei belíssimo isso aqui, porque no fundo Emmanuel está dizendo, olha, cada um de nós, espíritos imortais, somos diamantes de Deus, somos preciosos e devemos ser tratados com extremo respeito, carinho, tanto o outro, né, cabe nos tratar o outro, mesmo nesses processos que vão culminar num divórcio, numa separação, quanto também a questão do auto-amor, né? Então, a autopaciência, a autocompaixão, a autocaridade também são fundamentais, já que cada um de nós somos diamantes que Deus criou e cultiva. E aí, Marcelo, eu termino aqui a minha participação te perguntando: é natural esse desejo poligâmico? E o que a gente faz com relação a ele? A resposta de Emmanuel é surpreendente, porque ele diz que não é somente apenas natural, é justo o desejo poligâmico. Naturalmente, ele está se baseando nas circunstâncias do nosso pretérito. Ele diz que, em numerosas situações, o pretérito pode estar vivo, né, nos mecanismos mais profundos de nossas inclinações e tendências, por causa de experiências pregressas em outras existências, em outras vidas. Daí a importância da reencarnação, porque ela faz com que o espírito vá aos poucos caminhando nas bases do aperfeiçoamento. Então, os erros do passado vão sendo dirimidos em novas experiências. Mas ele alerta que os deveres assumidos,
os novos deveres, né, no campo do amor, à luz do presente. Eles têm que prevalecer acima de quaisquer anseios inoportunos, que são os anseios do passado. De vez que o compromisso cria leis no coração e não se danificarão sentimentos alheios sem resultados correspondentes na própria vida. Ou seja, aquilo que nós macularmos nos sentimentos de outras pessoas, nós vamos criar uma mácula para nós mesmos no futuro. É a lei de causa e efeito. Portanto, esses capítulos analisados sobre sexo, onde devem imperar os desígnios superiores que orientam os nossos destinos, nós devemos sempre considerar que, acima de tudo, deve estar a vontade de Deus, que é o dever, né, na sua mais alta expressão do amor, o nosso dever diante dos nossos semelhantes. Então, assim nós vamos encerrar, né, esse capítulo, esse episódio, e vamos encontrar no seguinte, que o Grupo Sheila irá transmitir em breve. Muita paz a todos, fiquem com Deus.